estou aqui para poder auxiliar vocês no trabalho de redundância de linha de processo, de acordo com esse 250, que são dois, e as experiências que foram montadas através dos três protocolos de redundância, que é o RSTP, o HSR e o PRP. Então, inicialmente, pessoal, o nosso trabalho ele tem como objetivo verificar e abordar o barramento de processo com a redundância do link, levando em conta quando essa nossa rede for submetido a contingências. O que vai ser nessa contingência no nosso caso? A gente vai ser a abertura de um dos caminhos. A gente tem redundância do caminho, são dois caminhos distintos, e nós vamos abrir de uma forma controlada um dos caminhos e verificar o comportamento dessa rede quando ela for submetida a uma condição de falta. Então, o que a gente vai querer avaliar nesse caso? A gente vai querer avaliar os tempos de recomposição do nosso sistema. Então, um pouquinho aí da 1850, como já foi falado, também vai ser breve nessa condição. Então, é um avanço inegável para o nosso sistema de proteção, automação e controle. E a gente passa a colocar a nossa rede cada vez mais em foco, cada vez ser mais importante. Então, para isso, a gente tem que ver o quê? As nossas topologias de rede e também quanto à redundância dessa nossa rede de comunicação. Então, falhas nessa rede de comunicação passam a fazer o quê? A criar uma indisponibilidade no nosso sistema de automação de subestação. E através das mensagens use e sample value, que são mensagens de tempos críticos da norma, isso pode criar um problema muito grave. Então vamos lá. Através do TC57, do Working Group 10, ele define os recover time. Seria o que seria o recover time? O tempo de recomposição da rede. Para o barramento de estação, ele define que poderia levar até 400 milissegundos, e para o barramento de processo, esse tempo deveria ser nulo, deveria ser zero. Por quê? Porque desse receio? Esse receio significa o quê? Que a perda de comunicação pode gerar para a gente uma proteção cega. Por quê? Com essa perda de comunicação do barramento de processo, a nossa proteção deixaria de receber as amostras, ela deixaria de enxergar os valores primários de corrente e tensão do nosso sistema e passaria a não ter condição de tomar uma decisão. E a solução para isso é o quê? Trabalhar com redundância. Uma vez trabalhando com redundância, a gente vai minimizar esse nosso problema, porque ele teria um segundo caminho para essa informação trafegar aí pela rede. Então, pessoal, isso parece complexo, mas nós vamos chegar lá. Então, o RSTP é o protocolo mais difundido, que é o Rapid Spanning Protocol. Ele trabalha através do chaveamento do nosso caminho. Então, são dois caminhos distintos, onde apenas um desses caminhos vai ser utilizado. O segundo caminho passa a ser utilizado apenas quando existe um problema no primeiro. Então, chaveia-se o caminho que está sendo utilizado quando da existência de uma contingência. Por exemplo, o barramento de processo, a gente trabalhando com 4.800 frames por segundo, dá 208 microsegundos entre uma amostra e outra. Então, se a gente trabalhasse com um tempo de recomposição que seria, por exemplo, de 50 milissegundos, a gente vai ter aí 240 amostras perdidas, que são 3 ciclos perdidos, caso a rede se compõe em 50 milissegundos. Mostrando, então, que o Rapid Spanning Protocol poderia ser um problema, nesse caso, de perda de caminho. A edição 2 da norma, 1850, traça na parte 8 e 9 um novo termo que é a redundância de link. A redundância de link a gente tem através da norma 62439-3, que ela define o PRP, que é o Paralelo Redundância Protocol, e o HSR, que é o High Available Seamless Redundância. Então a gente vai explicar o que é cada um desses novos protocolos que estão inseridos aí na nossa realidade da norma 1950. Então nós temos aí a evolução do STP, que é o Spanning Protocol, através da I3E802.1W, passou a ser o Rapid Spanning Protocol. Então, como eu falei, a gente trabalha com um caminho ativo e um segundo caminho que está em stand-by. E ele reorganiza as rotas. Então, vamos ver um exemplozinho aí. A gente tem os switches, eles vão estar ligados entre eles, através de dois caminhos. Então, utiliza-se um caminho principal para que a mensagem chegue até o destinatário. Porém, com o acontecimento de uma contingência
e uma perda desse caminho, rompeu a fibra ótica, por exemplo, a mensagem passa a não chegar lá. E utiliza-se, então, um segundo caminho, que também vai estar conectado, para que essa mensagem chegue até o destinatário final. Então, esse tempo de recomposição passa a ser um problema no barramento de processo, porque ele precisa chavear o caminho. No caso do PRP e do HSR, são protocolos sem tempo de chaveamento. Então, são protocolos que trabalham com outra filosofia. E qual é a filosofia? Os frames são duplicados e os caminhos são isolados. Então, dessa maneira, a gente tem frames trafegando em duas redes distintas sempre ao mesmo tempo. E cabe ao quê? Cabe ao destinatário, o receptor, descartar esse pacote duplicado, porque vai chegar sempre duas vezes a mesma informação. Uma vez que chega a informação, aquela que chegar primeiro, ela é considerada, a que chega num tempo depois, ele entende que já foi utilizada e ele descarta aquele pacote. Então, no caso do PRP, trabalha com redes mesh e duplica os switches. Então, vamos ver um exemplozinho aqui, pessoal. Então, nós temos esse cara aqui enviando informação e nós temos duas redes, uma rede em azul, que vai trabalhar ali com informação no pacote em azul, e uma rede em verde. Então, são LAN A e LAN B. E essa informação é distribuída, passando pelos switches, até que chegue aqui nos receptores. Então, esse receptor vai receber as duas informações e tratar de excluir aquela repetida em todos os casos. Agora, a parte do HSR. O que o HSR tem em comum e o que ele tem diferente em relação ao PRP? Ele também é um protocolo que não precisa de tempo de chaveamento, ele tem tempo de chaveamento zero, só que ele trabalha com redes e anéis. Então, também os frames passam a ser duplicados e enviam nos dois sentidos. O destinatário descarta o pacote duplicado, redes de anel sem switches são ligados direto. Então, vamos ver também um exemplozinho aqui. Então, o que a gente tem? Para cada dispositivo que está ligado nessa rede, ele tem duas portas, então ele vai enviar o frame numa porta e na outra. Esse frame e esse dispositivo, com sua placa de rede específica, ele vai utilizar a informação e transferir para a próxima porta, onde utiliza essa informação e passa a trafegar na outra porta. E isso vai ser distribuído para todos os dispositivos que estão nessa rede em anel HSR. No caso, os dispositivos que não possuem essa porta têm que trabalhar com uma red box, que é uma redundância box, que vai fazer o papel dessa entidade de trabalhar com as duas redes e passar para a aplicação apenas uma informação. Nós vamos ver também à frente. Então, o RSTP tem um tempo de recomposição que não existe, esse tempo de recomposição é nulo no HSR e no PRP. E os tipos de topologia, cada um trabalha com uma, o PRP trabalha com switches e o HSR trabalha com a rede de anel sem switches. Então, ele é transparente para a aplicação. Como é que é isso? Então, nós temos aqui a camada de aplicação, vai ter aqui a entidade de redundância de link, que nesse caso passa essa informação, e esse cara aqui vai ser responsável por duplicar o envio. Então, ele tem uma porta A, que está ligada numa LAN A, ele vai aqui no TX e vai enviar. E é uma porta B, ligado também numa LAN B, que vai ser enviado. Então, a aplicação nem sabe como isso funciona. Ele é totalmente transparente para a aplicação. E para receber, também a mesma coisa. Recebe-se pela uma porta A e pela porta B, esse link redundância e entidade vai fazer o papel de tratar já esses pacotes, os que estão repetidos ele vai ignorar e passar só para a camada de aplicação também um pacote. Então a camada de aplicação não enxerga essa condição da redundância do link. E a questão do frame. O frame Ethernet é um pouco diferente quando ele é aplicado no HSR e o PRP. Nós temos aqui um exemplo do PRP. O PRP ele vai adicionar uma sequência de pacotes no final do frame. Então ele é mais compatível com os dispositivos que não tem essa condição de redundância de link. Então aquele que não tem redundância de link e trabalha com PRP, ele vai apenas ignorar porque ele vai estar lá no fundo essas informações da mensagem, que é a número de sequência, qual LAN que ele pertence e etc. E no HSR? No HSR já é diferente. Um dispositivo para ser colocado num anel de HSR, ele deve ser colocado através de um redbox ou ele tem que ser um dispositivo de HSR para ele poder rodar dessa maneira. E aqui também está mostrando o frame. E aí ele é diferente. Ele já entra aqui
antes das informações de APP-ID, etc., da informação do 1850. Então ele entra ali depois das informações de rede, ele já entra o High Available Seamless Ring. Diferentemente do PRP, então são mudanças no frame em pontos diferentes. E como é que foi feito o nosso estudo de caso? Nesse caso, a gente pegou os 3 protocolos e fez o teste perdendo uma conexão. Através de uma chave eletrônica, que vou mostrar para vocês a foto em seguida, ela abre um caminho com a mala de teste, enviou o sample value numa condição de falta e verificamos o comportamento do nosso ED de sample value com essa condição. Então, a gente teve o controle de, ao injetar a condição de falta, no mesmo instante, a gente abriu um dos caminhos da rede para verificar. E aí, como é que fica o nosso tempo de trip? Essa aqui é a nossa dúvida, então a gente vai pensar e calcular aqui como é que vai ficar o nosso tempo de trip em relação a isso. Aqui é o nosso cenário, então nós temos aqui o equipamento de testes, aqui a caixa que faz o chaveamento da rede, ela é controlada através do equipamento de teste, controla essa caixa e ela vai abrir a nossa rede, ela vai abrir a nossa rede de internet no momento especificado que a gente selecionou. Aqui também temos aqui o switch, o IED 446 aqui mais, foi utilizado nos testes. Então a gente utilizou o nosso software automático de teste de distância, que já tem as máscaras dos principais relés. E aqui é um exemplo de uma tela para mostrar aqui a forma de onda. Então nós temos aqui a condição de falta injetada nesse exato momento. Aqui a gente tem o controle da nossa chave Ethernet para abrir o caminho, foi exatamente no mesmo momento. E aqui nós temos o trip do IED, nesse caso foi aqui em cerca de 17 milissegundos. Então, essas condições. E aqui nós temos aqui vários pontos, a gente fez condição estatística, então a gente fez 50 casos aqui para cada condição para verificar. E aqui foram os tempos de atuação. Então, vamos verificar as condições. Então, a gente testou em cima do 21. O IED em questão, ele tem o Loss Rate Level, que ele vai permitir configurar a partir de quantos pacotes sejam perdidos que vai desabilitar ou não a proteção. Foram repetidos 50 vezes para fazer análise estatística, como mencionado aí para vocês. Então, o que a gente fez? O primeiro teste é o nosso teste de controle, que é um teste sem contingência. Aplica-se a falta, o caminho está lá, a rede não teve problema, verificamos os tempos 50 vezes. Depois, a gente vai aplicar a falta e no momento da falta nós vamos abrir um dos caminhos, também 50 vezes, e em cima verificar os tempos e comparar ambos os tempos, sem abertura do caminho e com a abertura do caminho. Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a condição sem contingência, então nós temos aqui o RSTP, a mala vai injetar o sample value vai trafegar aqui no caminho que está ativo, o switch, e vai chegar aqui no IED. Aí nós vamos fazer o quê? Abrir o caminho. Uma vez abrir o caminho, o RSTP vai recalcular a rota e com alguns milissegundos vai passar a usar o outro caminho que estava em standby. No caso do PRP, já é diferente, ele vai sempre trabalhar com os dois caminhos e uma vez abrindo um dos caminhos, nós temos aqui a contingência, porém no outro já devia estar chegando, nós vamos verificar esse comportamento. E no HSR, nós temos também a condição do pacote sendo duplicado pelos dois caminhos, vai chegar aqui na Redbox, vai entregar para o IED, e quando abrir um dos caminhos, uma das informações não vai chegar mais, e a segunda vai chegar, e também tem que trabalhar sem tempo de recomposição, vamos verificar como é que ficou esses comportamentos. Então nós temos aqui uma tabela, a gente fez uma análise estatística, e o tempo mínimo, médio e máximo. Vou concentrar aqui no tempo médio, a gente fez 50 amostras, então o RSTP sem contingência, ele atuou em 16 milissegundos a porção de distância. O PRP sem contingência, também 16 mil, o HSR sem contingência, também na média de 16 mil. Porém, com contingência, abrindo o caminho, a gente teve aqui 16 mil e passou para 300 mil. O PRP 16 mil continuou 16 mil e o HSR 16 mil continuou 16 mil. Aí a pergunta é, por que o tempo de trip tão elevado? Por que mudou de 16 mil para 300 mil a atuação da nossa proteção? Essa é uma dúvida que a gente vai querer responder no próximo slide. Então, pessoal, o que aconteceu? A gente pegou pelo nosso software, que é o Multi-Sample Value, que é um multímetro
de Sample Value, onde ele faz a análise estatística e recompõe a forma de onda da rede com os pacotes. Nós temos aí, então, foram 35 pacotes perdidos, o que dá 7,69 milissegundos de tempo sem as amostras. E esse tempo foi conseguido através do Enhanced RSTP, daquele switch, foi menor do que o tempo máximo de 50 milissegundos ali do RSTP. E através do Loss Rate Level do nosso IED que estava configurado, que é 12 pacotes. Se ele perder 12 pacotes dentro de um ciclo, ele já faz o quê? Para evitar uma proteção de atuação indevida, ele vai inibir aquela proteção. Então, como a nossa condição de perda foi mais forte do que o já configurado no IED, a proteção foi inibida. E esse tempo total foi o quê? A proteção ser restaurada, ela foi reativada e foi dado um novo trip. Então nós temos aqui, ó, foi capturado pelo multíssimo Sample mostrando que o frame 0 até o frame 35 houve a perda desses pacotes em si. Então vamos fazer a análise de resultados para a gente poder concluir. Então nós tivemos aqui as condições médias sem contingência, praticamente a mesma, com contingência, um grande aumento de tempo no RSTP e nos outros protocolos de redundância ficaram baixos, e a diferença de tempo, a gente teve uma diferença de tempo aqui na ordem de 40 a 30 microsegundos, que é desprezível para os protocolos de redundância ativa, um caminho duplicado, e um tempo alto aqui no caso do RSTP. Conclusões aqui, o nosso último slide, pessoal. Então a gente teve o quê? A avaliação através do tempo médio de trip. O tempo de recomposição foi apenas de 7 milissegundos, foi um tempo bem rápido, mas essa perda de 35 pacotes levou à inibição da nossa proteção, que passou a ser mais do que os 12 pacotes para ser perdidos em um ciclo, e criou-se então um trip exagerado que passou de 16 mili para 300 milissegundos. Daí mostrou a importância do HSR e do PRT no caso do barramento de processo no Process Bus. São indicados para Process Bus, como a gente falou. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí.